Olá, aqui é o professor Tiaron Borba. Vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, ChatGPT e as outras ferramentas que estão sendo criadas no mundo atual com a inteligência artificial, esses avanços na programação, que está ganhando notoriedade aí na esfera pública, nas discussões sobre o mundo do trabalho, seus impactos no setor educacional. Primeiramente, essa relação entre sociedade e tecnologia, ela é uma discussão não muito nova, vem se aprofundando desde os últimos 200 anos com a Revolução Industrial Inglesa, e as pessoas estão tendo, acho que com o avanço, acho que estão ficando um pouco aterrorizadas com o avanço da inteligência artificial, que aconteceu de maneira mais profunda esse ano de 2023, com a apresentação de novas ferramentas. Vamos dizer assim, está tendo como se fosse um neoludismo. Ah, Tirão, mas o que é o neoludismo? Vamos voltar aqui. A Revolução Industrial lá, 1780 na Inglaterra, o que é o significado dela e as outras revoluções que vieram depois dela no século XVIII, com a expansão da industrialização para outros países da Europa Ocidental, América, Ásia, etc. Que é a contínua substituição de homens por máquinas no sistema de produção. Então, essa é a relação que nós temos entre homem, né, a sociedade e a tecnologia ao longo do tempo. Isso implica necessariamente em perdas de empregos, ou então, mais precisamente, em desemprego estrutural, quer dizer, a extinção de um posto de trabalho porque aquilo ali foi ocupado por uma tecnologia? Sim, mas isso também não quer dizer que não sejam criadas novas carreiras. Então, existe um temor hoje em dia com a inteligência artificial muito parecido com os trabalhadores do século XIX, os ludistas, que eles acreditavam o seguinte: olha, se as máquinas estão retirando nossos empregos, pensavam os trabalhadores do século XIX, para a gente evitar, né, aumento de taxas de desemprego, que a gente não viva uma vida precária, tem algum tipo de forma de sobrevivência, nós temos que quebrar as máquinas. Daí surgiu o movimento ludista, que se denominava, né, uma ação de trabalhadores que iam lá, quebravam as máquinas na fábrica, o patrão chegava lá, quem era o autuar? Era o General Loder. Quem era o General Loder que comandou a ação? Era um nome fictício, né? Era mais ou menos uma conscientização coletiva, as pessoas iam lá, quebravam as máquinas. Então, essa ideia que a gente está tendo medo da tecnologia e não tentar compreender como utilizar é basicamente um sentimento muito parecido com o que os trabalhadores tinham lá no século XIX. O que a gente precisa é ter uma educação dentro da sociedade que direcione para saber trabalhar com a tecnologia. Isso tanto no mundo do trabalho quanto no setor educacional. E a questão que a gente tem aqui para o Brasil, né, que o Brasil ainda, por mais que venha sofrendo um processo de desindustrialização desde da década de 1980, a gente ainda consegue competir em determinadas fronteiras tecnológicas. Então, mesmo que exista o avanço da tecnologia, a gente vai estar ainda inserido dentro de um sistema capitalista que a gente consiga produzir novas carreiras dentro do quê? Do sistema tecnológico, das tecnologias que estão extinguindo determinados postos de trabalho, e esses novos postos de trabalho tendem a requerer trabalhadores mais especializados, com salários maiores, e não necessariamente a gente precisa ter esse temor, nesse neoludismo todo que nós estamos tendo nessas discussões em 2023. Obviamente, isso também passa por políticas estatais, como aconteceu na Europa, na época da social-democracia, ou então do welfare state, né, o estado de bem-estar social no pós-guerra até mais ou menos a década de 1970, né, que era um compromisso entre Estado, sindicatos, né, que representam os trabalhadores e empresários, de ter políticas de manutenção de emprego, né, manutenção de um sistema de proteção social e etc. Isso foi perdido um pouco lá na década de 1970 com o neoliberalismo, com o enxugamento do Estado para a questão dos serviços públicos, mais um Estado que promovia uma certa, vamos dizer assim, enviesamento. Ele era pequeno para a prestação de serviços, mas ele era muito grande para favorecer grandes corporações, que é a característica do neoliberalismo. Então, assim, existe um temor realmente com o desemprego, o Estado ele tem que tomar certos cuidados.
Precisa. Mas a gente precisa também reconhecer que a tecnologia, ela vem para quê? Acabar com trabalhos precários, retirar o ser humano do trabalho vil. E isso passa por um entendimento de como nós podemos, no mundo hoje, trabalhar com a tecnologia. Vamos pegar o exemplo do ChatGPT em uma questão educacional. A gente sabe que o ChatGPT ele tem uma série de problemas. Por exemplo, ele pode promover a difusão de fake news com maior facilidade, né, com maior velocidade. A gente não sabe exatamente quais são os bancos de dados que ele está acessando para produzir um texto que você pergunta. E muitas vezes, quando ele é perguntado sobre uma coisa que ele não tem acesso a um banco de dados, não tem conhecimento, ele inventa determinados textos. E o que o professor, por exemplo, como eu, ele precisa fazer no espaço educacional? Precisa ensinar o aluno a saber pesquisar e confrontar informações, que é o básico, por exemplo, da história, da sociologia, da geografia ou das outras disciplinas que trabalham com linguagens, ou então, por exemplo, com a ciência, né, química e física, né, que infelizmente se coloca lá como ciência, mas as ciências humanas como não ciência. Mas isso aí é uma outra discussão. Mas enfim, ter um aprofundamento do pensamento científico, não só na área de exatas, mas na área de humanas. Então, é você dar instrumentos, competências para o aluno para que ele possa confrontar a informação. Ele produz um texto, por exemplo, lá no ChatGPT. Produziu, sei lá, o que são os estados modernos. Vamos supor que o ChatGPT dê uma informação imprecisa. Se ele estiver pesquisando com outras fontes, por exemplo, o Google Acadêmico ou um livro didático, ele vai conseguir organizar um texto razoável, né? A questão do ChatGPT ele pode ser utilizado muito para desbloquear a escrita do aluno e depois ele vai verificando as informações que são mais factuais para organizar um texto, começar a realizar um trabalho. A gente não tem que falar o não à tecnologia, a gente precisa compreender e utilizar na nossa realidade. Né? Esse foi um problema, por exemplo, muito parecido com a questão dos celulares, dos smartphones. A gente demonizou os smartphones por muito tempo, ao invés de educar a escola a lidar com os smartphones, as famílias também educarem os alunos de como eles podem usar numa sala de aula. E hoje em dia, muitas escolas, por exemplo, eu utilizo com os alunos do ensino médio, os smartphones. Ele não é o vilão. Na verdade, ele muito me ajuda, principalmente quando na escola você tem internet. Por exemplo, hoje em dia eu não uso mais cadernos com determinadas turmas. Eu uso o quê? Só os drives, né? Os serviços online que a gente tem de nuvem e tudo mais para realizar trabalhos. É muito mais rápido, eu consigo fazer uma série de coisas de casa e monitorar os alunos e orientar para trabalhos, coisas que eu não poderia fazer se eu ficasse restrito ao caderno. Então a gente não deve demonizar a tecnologia, a gente precisa entender os seus fundamentos. Vou dar um outro exemplo de uma coisa boa que pode ser utilizada de uma maneira ruim. Agora, no estado do Rio de Janeiro, tem uma nova ferramenta que você consegue fazer certos resumões em relação ao desempenho da turma, do aluno e etc, o quanto foi reprovado, quanto não foi reprovado, de uma ferramenta muito mais eficaz. Como é que está sendo utilizado em algumas escolas para perseguir professor que reprova? Né? Ao invés de você tentar compreender quais são os problemas da turma, não, você está querendo olhar o professor que reprova para forçar ele a o quê? Aprovar em massa aluno. Então, esse que é o problema. Aí a ferramenta é ótima, tem uma série de coisas, de mecanismos que você pode utilizar para favorecer a aprendizagem. Por exemplo, se o aluno tende habilidades mais para a área de ciências humanas, ou mais para as datas, ou para determinadas outras linguagens, como você pode fazer um processo de orientação para o aluno, um acompanhamento a longo prazo na sua vida ao longo do ensino médio. Então, isso, por exemplo, não foi percebido por muitos orientadores pedagógicos e coordenadores, né? Está utilizando muito mais para ficar monitorando professores do que propriamente utilizar a ferramenta para a sua finalidade principal, que é o quê? Acompanhar aluno. Então, pense nisso, pense com as ciências humanas. Até a próxima.